O RH perde força quando ele começa só a olhar para o lado da humanização e não entender como sentar na mesa para debater resultados. Se eu for olhar para a minha carreira e naquilo que eu me aprofundei, se você me perguntar hoje o quanto que eu me sinto apta, por exemplo, para tomar uma decisão em que envolve questões de saúde, eu vou te dizer, Tiagão, deixa eu chamar alguém aqui competente que vai me direcionar. Então, o que eu acredito? É muito importante o RH estar amparado, tecnicamente falando, por profissionais que dominam esse tipo de assunto. Tá com medo de IA? Você tem medo? Acho que esse é o maior erro que qualquer pessoa, qualquer líder, qualquer empreendedor pode ter. Quer ver? Alinhar IA com demissão. Cara, é a primeira falha de todo mundo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Yup Talks, o podcast onde você se atualiza sobre tudo o que acontece no mercado B2B brasileiro, sabe o que está passando por trás das grandes empresas e das startups, e também conhece histórias de pessoas incríveis e notáveis que estão fazendo a diferença no ecossistema empresarial do Brasil. Eu sou o Thiago Alves, host aqui do Yup Talks, também CEO da Regos, e junto do Douglas, que hoje infelizmente não está aqui comigo na minha direita, como de costume, mas que é o CEO da UpChat, que sempre traz aqui junto de mim, né, todo esse conteúdo para você aí. Estamos apresentando esse episódio final desta temporada de Up Talks, quarta temporada, encerrando com chave de ouro. E antes de apresentar, na verdade, o tema, eu queria pedir para você, como é o final da temporada, dá aquele like, né? Deixa um comentário, gostou da temporada, acompanhou todos os episódios, como é que foi aí para você? Quer sugerir novos nomes? Quer sugerir novos temas para a quinta temporada? Aproveita e interage com a gente, gaste esses dedinhos que Deus te deu aí para interagir com a gente um pouquinho aí no conteúdo, seja lá em qual plataforma você está assistindo. E não esquece de deixar, né, não esquece de compartilhar este vídeo, agora é o melhor momento para você jogar naquele grupo de WhatsApp da família, ou mesmo, né, ligar as notificações para seguir aqui o Yup Talks e ficar, toda vez que a gente subir um episódio novo, você ser notificado. Então, muito obrigado por toda essa companhia ao longo dessa quarta temporada. E para encerrar com chave de ouro, como eu disse, a gente vai trazer um tema que tem a ver com todas as empresas, o papel estratégico do RH, o RH, recursos humanos, o elo entre a cultura, performance e lucro. E a porta-voz é hoje a queridíssima Marcela Zaiden, ela que é fundadora da CNP, Cultura na Prática, People Solutions. Seja muito bem-vindo ao Yup Talks. Thiago, muito obrigada, é um prazer estar aqui, estar na sua casa. Então, a gente tem muito assunto para tratar e mais do que isso, falar de um assunto que eu sou apaixonada e que todo empreendedor deveria ligar ali uma luzinha de alerta pensando, tá, e como está a minha cultura? Com certeza. E cultura que foi um tema que normalizou, né? A gente passou a falar de cultura o tempo todo, Graças a Deus. seja porque é importante, seja porque a gente passou a prestar atenção em cultura depois que saúde mental entrou em vigor, seja porque as empresas perceberam que sem cultura a gente perde talentos, né? Mas antes de entrar no tema, segura aí, deixa eu apresentar para vocês a Marcela. Ela que é formada em psicologia e pós-graduada em gestão de negócios pela Dom Cabral. Um abraço pessoal da Dom Cabral. Ela trabalhou lá na G4 Educação. Um abraço pessoal da G4. Apoiou a geração indireta ou direta de mais de 600 mil empregos com as empresas que trabalham lá com o G4. Identificou a necessidade de uma empresa que criasse estratégias práticas e eficazes para a área de pessoas. E aí ela fundou a CNP. Cultura na Prática, isso mesmo, CNP. People Solutions, consultoria sob medida, especializada em impulsionar resultados empresariais através de pessoas. E ao longo da carreira dela, ela já teve experiência em grandes empresas como a própria Disney, ThyssenKrupp, Cosan, Fox Sports, e já liderou a estruturação de áreas de RH em várias empresas, buscando crescimento acelerado de equipe e tudo mais. Quer seguir ela no Insta? Marcela.zaiden, Zaiden com Z e M no final. Você vai encontrar ela lá e no LinkedIn pelo mesmo nome. Então, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Yup Talks. Vamos começar tirando o elefante da sala. RH, cada vez mais ganhando importância. Durante muito tempo a gente via pessoas como custo, depois a gente começou a ver pessoas como ativo, de repente a gente começou a ver pessoas como parte do pilar, e hoje não tem como a gente falar, não existe CNPJ que não seja operado por pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Basicamente é isso. Não interessa se você está no mercado de IA, ou você está no mercado de vender pão. Se você não tem pessoas, você não entende de negócio.
Onde o RH está sentado hoje? Ele é estratégico para o CEO? O CEO está consultando o RH de tomar as decisões, ou o RH tem que lidar com as buchas ainda, né? Ai, a partir de agora nós vamos fazer tal coisa, segura aí essa bucha, RH. Ainda temos RHs de várias formas, Thiago, e tudo vai depender basicamente da cabeça do dono, do sócio, do CEO, queira ele se chamar como ele queira, né? Então, a gente pode desde ter um RH de pastelaria, que é aquele RH quase que um DP, né? Que, eu quero um aumento, tá bom, claro, tá aqui seu aumento. Eu quero um desligamento, tá bom, claro, tá aqui seu desligamento, né? Pastel de carne, queijo, e frango e vida que segue. Ou eu posso ter um RH estruturado, estratégico, que vai sentar na mesa, que vai debater, que vai ser sim o braço direito que você colocou muito bem. É tudo sobre pessoas no final do dia, clientes são pessoas, os teus times são pessoas, você lida com pessoas 100% do tempo. A inteligência artificial, ela é preenchida através de pessoas. Você que está ali o tempo inteiro trazendo informação e preenchendo de informação para que a inteligência artificial tenha troca. Então, o quanto que você quer dar destaque depende da cabeça do CEO. Depende do quanto que esse CEO já entendeu que a virada de chave está em puxar o tema pessoas para ele, puxar o tema de pessoas para perto, até porque quando você olha para o tema de pessoas, você decide dentro da sua empresa quem são as pessoas que você quer, quem são as pessoas que você não quer, quem são as pessoas que você quer reconhecer, quem são as pessoas que você quer promover, quem são as pessoas que vão estar ao seu lado, e são essas pessoas que vão ter os comportamentos que também o dono vai valorizar, e isso ele vai cascatear. O RH, ele pensa num campo de batalha. Eu sempre faço essa analogia, que eu acho que é a melhor analogia possível. Quando a gente olha para a guerra, aquelas guerras antigas, a gente tem o general à frente da tropa, ele está ali na frente, atrás dele estão, né, ou todos os líderes dele, depois tem também toda a tropa. Lá na frente a gente tem alguém que vai ali com a bandeira, né? Quem está ali com a bandeira, pensa que esse é o papel do RH. E essa bandeira é a bandeira da cultura, dos comportamentos, da direção, do guia, da tomada de decisão. Se a gente vai para o caminho A, se a gente vai para o caminho B, qual é o caminho que a gente vai tomar? Então, esse general que comanda essa tropa, ele está o tempo inteiro falando, se comunicando com essa pessoa, que é o RH nas empresas, quando devidamente posicionado, que vai direcionar, que vai dizer se a gente, para onde a gente está indo, se está certo, se está errado, se a gente tem que ajustar o caminho. Quem posiciona lá essa pessoa que está direcionando é o general, é quem está à frente da tropa. Então, a decisão é sempre do general. Aonde ele quer posicionar, como ele quer posicionar e se ele quer ouvir ou não aquela pessoa. Se ele conseguir entender, fazer essa formação de campo de batalha, a gente já tem muita vantagem estratégica em qualquer guerra. Ainda mais no cenário brasileiro, que empreender é literalmente entrar na guerra. Com certeza. Você acha que essa transição de um RH transacional, DP, para um RH estratégico, que tem cultura como guia, que está preparando os seus talentos para o futuro, né? Tá pensando aí 2 passos à frente e falando, cara, onde a minha empresa quer estar em 5 anos e como é que eu preparo meus talentos para os próximos 5 anos? Isso tem um fluxo, né? E não é fácil, porque eu posso sentar contigo aqui e falar assim, Marcela, eu quero preparar o RH eu quero preparar meus talentos para isso. Só que você vai voltar para sua mesa hoje para lidar com problemas, folha que está atrasada, benefício que não entrou, o plano de saúde que não reconhece. Como é que o cara que está nos assistindo agora, como é que ele consegue respirar do transacional para poder focar no estratégico? Porque nem toda empresa, nem toda grande empresa consegue investir ao ponto de ter as 2 áreas separadas, né? Não necessariamente ele precisa ter essas 2 áreas separadas, mas naturalmente ele acaba tendo, porque pensa que o RH transacional, esse DPzão, ele tem muito mais ligação com o financeiro do que necessariamente com uma estratégia de área de pessoas. Por que ele tem mais ligação com o financeiro? Imagina que no dia a dia dele, o que ele faria pensando operacionalmente? Ele vai pagar a folha, ele vai garantir que os benefícios estão adequados, que eles foram liberados da forma correta, ele vai garantir que o plano de saúde está ativo. Quando a gente olha para um RH mais estratégico, o que ele vai olhar? Ele vai olhar para a jornada do funcionário. Quando a gente está falando de empresa grande, a gente precisa sim olhar de forma separada para essas 2 coisas. Senão vai acontecer, Thiago, o cenário que você acabou de me descrever. Vira um bolo e, óbvio, o que chama sempre mais? Aquilo que grita mais. E o que grita mais? Com certeza vai ser o Incêndio. benefício, com certeza vai ser a remuneração, que é um incêndio, por quê? Porque está atingindo o principal órgão do ser humano, que é o bolso.
Então, nesses casos, o ideal em empresas grandes é que a gente tenha isso separado. Quando a gente olha para a estrutura, imagina que hoje o RH, ele começa ali como um transacional, como um DP. O próximo passo dele é começar a ter áreas mais separadas. Então, eu tenho o DP, eu tenho a área de DHO, né, que é o desenvolvimento humano, eu tenho a área de atração e seleção, eu tenho áreas mais bem estruturadas. Não necessariamente eu preciso começar com todas essas áreas, mas só o fato de você já separar o tema pessoas do tema DP já ajuda demais. Depois eu começo para um terceiro passo, que é ter áreas mais integradas. Ou seja, eu transformo áreas em jornada. Assim como a gente olha para a jornada do cliente, é nosso papel olhar para a jornada do empregado também. Aonde ele entra, o que é um onboarding, como que ele é atraído, como que ele se mantém, como que eu engajo, como que eu desenvolvo, como que eu cuido do desempenho dele, como que eu cuido dos hits, das rotinas, dos feedbacks, até cuidar também do offboarding, porque assim como toda jornada, tem início, meio e fim. Por fim, qual é o meu quarto passo enquanto evolução, enquanto maturidade de uma área de pessoas? É transformar essa área de pessoas em uma área de fato que olha a cultura como estratégia, que ele vai unir todos esses pontos e vai direcionar, ditar o comportamento das pessoas que cá estão. A partir do momento que o RH se posiciona, ditando, direcionando como você se comporta, como você toma decisão, aí ele começa a poder sentar na mesa. Porque aí ele começa a não... Mas quando o RH, perdão te interromper, Claro. mas quando o RH dita, ele não está sendo também exercendo um comando e controle que, tecnicamente, não está na gestão dele direta? Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. Trabalho numa empresa grande, a empresa tem sua área de manufatura, de vendas, aí o RH chega e fala, olha, você tem que fazer tal coisa. Aí chega o diretor lá da planta e fala, não, aqui no meu cercadinho vai fazer assim. Como é que faz para que esse direcionamento do RH seja reconhecido pelo pessoal, para que ele tenha esse efeito positivo na cultura? Para que não pareça que é uma área querendo entrar na outra. Aqui a gente já tem um grande erro quando você me diz que, por exemplo, pensando nesse cenário, que o RH dita uma coisa e o diretor da planta dita outra. Porque aqui a gente tem duas culturas diferentes. Quando a gente traz o viés do RH ditar, é dizer e direcionar o comportamento. E esse ditar, ele não vem de líderes, ele vem do dono. Toda cultura vem de dono. Seja empresa grande, seja empresa pequena, seja empresa média, a cultura tem que vir de um dono. Ah, mas é uma empresa listada em bolsa. Existe um conselho e essa cultura tem que vir do conselho. Porque a cultura, ela é, primeiro, intencional. Você sabe o que você quer, a cultura que você quer, a intenção dos resultados da cultura que você quer. Depois a gente vem para o planejamento dessa intencionalidade, ou seja, eu transformo a minha intenção em um plano de ação e depois eu transformo isso em uma sustentação, que é como escovar os dentes, falar todo dia da mesma coisa, como tem que ser dito, como a gente tem que se comportar, qual o direcionamento. Imagina que é tomada de decisão. Eu tomo uma decisão voltada para o cliente ou eu tomo uma decisão voltada para a operação? Eu tomo uma decisão voltada para o meu colaborador ou eu tomo uma decisão voltada para, sei lá, um outro viés financeiro apenas? Quais são as formas que eu tenho de tomada de decisão? É assim que a gente olha para uma tomada de decisão pensando em cultura organizacional. E quando eu falo que a cultura é do dono, ela é top-down, ela não é bottom-up. Se na sua empresa você está deixando a sua cultura ser bottom-up, a gente tem um problema. Como diria o Celery, Peter Drucker, A cultura come cultura come a estratégia do café da manhã. Aí eu vou lá e falo, a partir de amanhã minha cultura é essa. Mas ela vai ser, você concorda que o tempo que leva para eu mover a cultura, por exemplo, ele tem um tempo de adaptação nas camadas. Então, por mais que a liderança tenha que exercer top-down, a cultura, ela não é absorvida da mesma forma e na mesma velocidade que ela é absorvida no bottom-up. O bottom-up, ele é muito mais forte. Vide o maior problema das empresas, fofoca. O quanto isso destrói a cultura da empresa e a forma como isso se espalha e se torna verdade absoluta sem a intenção, muitas vezes, de uma maneira fortíssima, né? Chamem como quiser, aí a gente tem termos até chulos para isso. O pessoal usa muito, rádio peão, estraga. Mas a gente sabe o quanto isso impacta na cultura. Então, se a liderança é o drum beat, é ele que tá falando agora, a cultura é isso, minha cultura é essa, minha cultura é essa. Aí eu quero fazer uma guinada estrutural, estratégica que envolve a cultura. Como que eu tenho que planejar isso para que o pessoal entenda que a direção vai mudar rápido? Porque se eu for esperar a cultura se adaptar,
Leva muito Esquece. tempo. Esquece. Pensa comigo que a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira camada que você tem que garantir é essa liderança. É a tua liderança que contrata, é a tua liderança que promove, é a tua liderança que demite e é a tua liderança que reconhece. Se a liderança, e aí você imagina que, pensando que é top-down, de cima para baixo eu vou escolher cada um dos meus líderes. E aí entra uma coisa muito complexa, que é a tomada de decisão. Que infelizmente o brasileiro tem mais dificuldade de conversa difícil, o brasileiro tem mais dificuldade de tomada de decisão, o brasileiro tem... Comparado com outros povos? Sim, com certeza. Você já tá... Não sei se você já trabalhou com não? Um complexo de vira-lata, digamos? Não acho que é da nossa cultura mesmo. A gente é extremamente mais caloroso, a gente é muito mais relacional, a gente é muito mais ser humano. Então, imagina, se você gosta de uma pessoa, você... Imagino eu. Se você gosta de uma pessoa, você tem muito mais dificuldade de dizer pra ela algo que Ela ela não não tá tá performando. mandando bem. Aham. Porque você gosta dela, e aí entra um viés de gostar. Primeiro que existe o viés inconsciente e às vezes você nem perceber. Isso é natural, isso é do ser humano. Segundo que, poxa, você gosta, você tem medo de magoar, porque você gosta. Quando você gosta, você começa tipo, cara, como que eu vou falar? Como que eu vou me posicionar? De que forma eu vou me posicionar? E aí você começa a pensar tanto que daqui a pouco você tá dizendo, veja bem, olha, você é maravilhoso, mas você... É o famoso feedback sanduíche, que é a coisa que mais caótica que existe. Você sai da sala, você não sabe, cara, e aí? Eu ganhei um elogio, eu ganhei um ponto de desenvolvimento, eu ganhei... O que aconteceu aqui? Porque a gente tem dificuldade, é nosso por ser extremamente mais relacional. Eu trabalhei, por exemplo, durante muito tempo na ThyssenKrupp, que é uma empresa alemã, que ela tem braço de elevadores, de aço. Cara, o alemão, ele chegava pra mim, sem dor e piedade nenhuma, falava, você tem 5 minutos para falar comigo, Marcela. E eu tinha que falar em 5 minutos, e eu que me virasse. E dava 4 minutos e 30, ele me avisava, faltam 30 segundos. O brasileiro não sabe fazer isso, o brasileiro tem muita dificuldade de fazer isso. E isso é da nossa cultura. E, de novo, assim como cultura organizacional, a cultura de um país, a cultura regional, não tem certo, não tem errado, tem a cultura de cada um e tá tudo bem. Nos cabe o quê? Declarar essa cultura, Thiago. A partir do momento que eu declaro a minha cultura, eu vou facilitar a minha vida para atrair as pessoas que querem ser atraídas pelo aquele comportamento, que se sentem bem com aquele tipo de Você diz como comportamento. declarar a cultura. É a liderança falando, na minha empresa eu espero que vocês se posicionem, que vocês tenham a seguinte postura, que vocês trabalhem desta forma. Eu vou te dar verbalizar isso. Eu vou te dar um exemplo de como é a cultura declarada da CNP, que inclusive é uma das nossas metodologias, é um dos nossos principais produtos, que é estruturar a arquitetura de cultura das empresas. A primeira coisa, a gente tem 4 pilares dentro da CNP. Primeiro, compromisso é lei, combinado não sai caro. Sem métricas, sem resultados. Aqui transformamos o intangível em comportamento. E aí, com cada um deles, a gente desce e declara o como vivemos e o como não vivemos. O como vivemos, olha, aqui a gente, pensando no compromisso é lei, a gente fala, ó, aqui eu espero que você esteja aberto para receber feedbacks, aqui eu espero que você tenha escuta ativa, aqui eu espero que você se posicione de uma forma que você não tenha receio de dar feedback para o outro. O que eu não aceito aqui dentro, que você se incomode quando você receber um feedback negativo, que você fique de cara feia quando alguém te posicionar de uma forma que você não mandou bem. Tudo isso a gente declara desde o processo seletivo. Quando eu abro uma vaga, quando eu monto o meu Employee Value Proposition, eu falo, olha, aqui crescer dói, aqui são... E aí apresento para o candidato dentro da abertura de vaga. Esses aqui são os nossos 4 valores, aqui são os comportamentos que nós valorizamos, aqui são os comportamentos que nós não aceitamos. Lá na declaração da vaga, lá na abertura da vaga. Beleza. Segundo passo, na hora do processo seletivo, eu vou extrair dele, através de perguntas comportamentais, de uma entrevista com base na metodologia de entrevista por competência, onde eu vou perguntar para ele, baseado no passado, em vivências que ele teve e experiências que casem com a cultura que é declarada dentro da CNP. Então, por exemplo, crescer dói, que é o nosso 4º pilar. Eu vou perguntar para ele, olha, tira uma dúvida, qual foi
a última experiência que você teve de receber um feedback mais duro e como você reagiu a esse feedback. O que você fez com ele? Qual foi o trabalho que você fez? Aonde que você recebeu esse feedback? Vou perguntar para ele e eu vou entendendo. Esse é um cara que provavelmente, se ele tem dificuldade e ele vira para mim, olha, o feedback mais duro que eu recebi, Marcela, foi um feedback que a pessoa falou numa reunião sobre XYZ. Eu me senti extremamente exposto, não é uma coisa que eu me sinto confortável. Eu acho que ele deveria. Aqui eu já tenho um ponto de atenção. Porque dentro da CNP, crescer dói. E um dos valores que a gente reconhece, que a gente declara, um dos comportamentos que a gente valoriza é: eu não estou chutando no jogador, eu estou chutando na bola. E se você entregou um trabalho que não é o adequado, não é que você é um profissional ruim, é que aquele trabalho não estava adequado. Então, se a gente precisar trazer para a mesa e dizer assim: olha, Thiago, esse trabalho aqui não ficou muito bacana, você poderia ter feito de outra forma, por X, Y, Z. Você não pode se incomodar porque a gente está em público. Eu não estou te expondo, eu estou te trazendo uma viés de melhora para o teu trabalho, para que todo o time aprenda e que dessa forma a gente consiga melhorar enquanto grupo. Essa é uma pessoa que possivelmente vai ter dificuldade com a minha cultura. Porque ela não gosta de ser exposta, porque ela não gosta que a gente traga em público uma situação de feedback. Mas o meu papel é o quê? Explorar. Tá, mas o que te incomodou nesse feedback? O que você não gostou exatamente? Foi o fato de ser em público? Ou foi a forma que a pessoa se colocou? Tem alguma forma que você acredita que se o feedback tivesse sido dado, você se sentiria mais confortável? Qual seria o cenário ideal, tendo em vista esse feedback na sua visão? O meu papel é entender, de acordo com os comportamentos que eu valorizo e os comportamentos que eu não aceito dentro da minha empresa, o que eu acredito que a pessoa ela vai agir para se sentir confortável ou desconfortável. Quanto mais forte uma cultura, mais eu atraio as pessoas que eu quero que tenham aqueles comportamentos e mais eu vou expurgar as pessoas que não querem ter aquele comportamento ou que não entendem que faz parte dela aquele comportamento. O meu papel como dona é garantir que não só eu, como toda a minha liderança tenha esse entendimento, consiga entender dos processos, consiga fazer um bom processo seletivo, consiga reconhecer para promover quem eu quero, consiga demitir quem não está de acordo com isso, para que eu crie um ambiente de pessoas que entendem que aqueles comportamentos valorizados é o que fazem parte dos valores dela, das crenças dela, e que está tudo certo. Vamos junto em busca desse resultado com esses comportamentos. Muito bom, muito bom. Ótimo, ótima declaração. A gente viveu uma época onde, durante a pandemia principalmente, o RH passou a ter que lidar com temas que historicamente não eram tão envolvidos em por RH. E a gente viu o nascer do trabalho híbrido, a gente viu essa questão toda de que a flexibilidade passou a ser uma moeda de troca muito mais até do que salário, dependendo do que você oferece. E hoje a gente tem posicionamentos totalmente antagonistas. Você tem posicionamento de empresas que falam: ah, meu modelo é 100% escritório, eu não confio que as pessoas trabalhem em casa, o cara em casa enrola. E você tem empresas que falam: cara, tenho uma cultura leve, soft, eu confio no meu funcionário, funciona super bem para mim o modelo remoto ou híbrido e eu ganho dinheiro da mesma forma. Como é que você vê especificamente esses dois pontos? Porque isso impacta diretamente a performance e cultura da empresa, né? Uma liderança que não confia nos seus colaboradores, que faz um statement público: ah, para mim, quem trabalha em casa não trabalha. É uma forma de não confiar nos colaboradores. Ao mesmo tempo, para contratar no mercado hoje, ou você vai pagar caro talentos, né? Ou você vai pagar caro, ou você vai ter que pagar um tipo de composto aí entre salário e uma certa flexibilidade. Como é que você está vendo isso hoje? O que eu acredito? Todos os 3 formatos, eles funcionam. Todos os 3 formatos você vai encontrar pessoas que gostam e que querem, seja o presencial, seja o híbrido ou seja o 100% remoto. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que amo o presencial. Por quê? Porque eu gosto dessa troca. Eu acredito que eu cresço dessa forma, eu acredito que eu aprendo dessa forma. Eu aprendo vendo o meu time, eu aprendo vendo outras pessoas, eu aprendo interagindo com mais constância, com mais intensidade do que, obviamente, o remoto. Mas já trabalhei em empresa 100% remoto e Mas, trabalhava igual. mas quanto tempo você leva para ir para o escritório? Eu? É. 7 minutos. Você já pensou que talvez esse é o motivo pelo qual você gosta de ir para o escritório? Não, porque eu já trabalhei longe e eu continuo gostando, porque eu gosto de pessoas convivendo com pessoas. É estilo. Não tem certo, não tem errado. Tem o seu, tem o meu, tem o de cada um. Você já pensou que existem pessoas com perfis diferentes em Não, que elas sim. podem gostar de coisas Mas diferentes? pensa o seguinte, teve uma coisa interessante que eu vi esses dias que o cara falou o seguinte: as pessoas não odeiam ir para o escritório, as pessoas odeiam o trajeto de ir para o escritório.
Tem gente que fica a média do paulistano é 1h30 de deslocamento ao trabalho. Aliás, um estudo recente que a Globo até mostrou, que veio do IBGE para esse ano. 1h30 pela manhã, 1h30 à tarde, são 3 horas no dia. Vezes, 2 dias por semana, são 6 horas da semana. Vezes 4 semanas no mês, 24 horas. Vezes 12 meses no ano, a gente está falando aí de 240, 280 horas. 280 horas por mês normal de 160 horas de trabalho, eu tô falando de quase 2 meses de trabalho que o cara estaria preso no trânsito se ele deixar de ir pro escritório 2 vezes por semana. Você não acha que esse é um argumento forte Para das mim, empresas? vamos pensar do ponto de vista desse tempo que ele use, por exemplo, para ouvir um podcast, que ele use para ler um livro, que ele use para fazer outras atividades durante esse percurso. Dirigindo? Por que não? Eu ouço podcast treinando todo dia, por exemplo. Não, mas E é a aí melhor você não tá forma que eu tenho. Mas aí você não tá no deslocamento. Eu tô falando assim, por exemplo, vamos pensar Vamos pensar num na ônibus. população tradicional. No ônibus. Você não No pode ouvir um podcast no ônibus? Talvez sim, talvez não. Não sei se todo mundo se sente confortável de estar no ônibus de fone de ouvido, A gente tá celular. fazendo inferência. Aí cada um vai ouvir, fazer Não, tudo. sim, mas por exemplo, mas você acha que é mais válido? Eu sei que é ponto de vista, tá? Tô explorando aqui porque é interessante, pra gente não ficar todo mundo combinando, senão não tem graça fazer podcast. Exatamente. Mas você não acha que essa flexibilidade, tô falando só de 2 vezes por semana, não é o que tem que ser, mas essa flexibilidade te ajuda a atrair talentos? Ajuda, com certeza. Em nenhum momento eu disse isso, muito pelo contrário. Eu disse que existem pessoas que gostam de cada um do seu jeito. Existem pessoas que gostam do presencial, existem pessoas que gostam do híbrido. Eu tenho um caso, vou te trazer um exemplo real de uma funcionária que está trabalhando comigo há uns 6 meses, tá? Ela chegou, ela trabalhava híbrido, 2 dias ela tinha que ir para o escritório, 3 dias ela ficava de casa, e isso para ela era super valioso. E ela trabalhava numa empresa que ela achava ok. Ela veio trabalhar na CNP, dentro da CNP, por escolha minha, por decisão minha, a gente trabalha 100% presencial. E eu declaro isso desde o primeiro momento, porque as pessoas decidam se elas querem ou não, e tá tudo bem ela não querer, tem empresa de tudo quanto é tipo por isso. Ela trocou de emprego e ela veio trabalhar comigo. E uma das minhas preocupações com ela, e eu deixei isso muito claro, que ela mora distante, ela leva mais de 1h e pouca no ônibus para vir e 1h e pouca para voltar. E eu chamei ela, falei assim, olha, isso me preocupa, eu sei que hoje você tem mais flexibilidade, aqui a gente não tem esse formato, como que vai ser isso para você? E o que ela me trouxe? Ela falou, eu quero estar na CNP, porque eu acredito que o ambiente vai me desenvolver, que eu vou conseguir ter mais X. Maravilhoso. Ela está há 6 meses, uma das coisas que ela mais traz é que foi a melhor decisão, que ela aprende todos os dias, que ela está com um time maravilhoso. E o que a gente está construindo juntas? A gente está construindo um plano de carreira para que ela consiga ser melhor remunerada, para que ela consiga morar mais próximo do trabalho e que ela morando mais próximo do trabalho, ela ganhe a qualidade do tempo que a gente está falando. Então, são perspectivas. A gente pode sim ir por esse caminho, mas a gente também pode pensar do quanto que a gente consegue acelerar a carreira para pessoas que gostam desse formato, para pessoas que querem esse formato e ter essas pessoas que são talentos. Ela é não vou falar o nome da pessoa até para não expor a empresa anterior. Ela é um baita de um talento, tem feito toda a diferença na empresa, está estourando de fechar posição. E a gente está super feliz e está construindo junto um plano de carreira dela, pensando no plano de desenvolvimento dela para que ela venha morar mais perto do trabalho. Em contrapartida, eu tenho profissionais que já declararam desde o primeiro momento, eu quero flexibilidade. Eu falo, filhão, maravilha, não é aqui. Então, o ponto todo é transparência. Transparência e autoconhecimento. Autoconhecimento para você saber o que você quer, como você quer, qual o tempo que você quer, como que você quer se posicionar, o pedágio que você está disposto a pagar. Hoje eu posso morar a 7 minutos do meu trabalho, mas por muito tempo, eu vim de uma família muito humilde, eu não pude. E ainda assim, eu escolhia ir distante, principalmente por gostar. Quando eu fiz uma virada de chave, por exemplo, eu trabalhava 100% remoto e vim para o 100% presencial. Eu saí do Rio de Janeiro, vim morar em São Paulo, fiz toda uma logística familiar, porque eu queria aquilo, eu queria estar exposto a esse ambiente. Mas, de novo, é uma escolha minha. Se você souber, se você tiver maturidade para saber fazer as suas escolhas e as suas tomadas de decisão,
vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom porque você vai estar num ambiente que você gosta, com a forma que você gosta. E que bom que existem empresas de todos os tipos diferentes para que você consiga se adaptar a o que cada uma delas direciona. Certeza. Bom ponto de vista. Eh, Ainda acho que a forma como a gente constrói cidades ainda não valoriza muito as empresas terem se todos tivessem, por exemplo, uma postura mais rígida com relação ao espaço de trabalho, significa que todo mundo tinha que morar próximo da Faria Lima, Vila Olímpia e Morumbi, o que a gente sabe que não dá, né? Hoje a gente movimenta 4 milhões de pessoas da Zona Leste para o centro de São Paulo para trabalhar, só Zona Leste. Se a gente pegar toda a grande São Paulo, a gente tem algo em torno de 12 milhões de pessoas que se movimentam dos bairros mais distantes para os bairros onde estão os escritórios. Então, eh, a chance de muitos desses ascenderem para morar próximo, ela é limitada, Ó, né? Senão a gente não estaria falando do capitalismo e estaria vivendo uma utopia. Mas cada vez mais para as empresas acessarem talentos, principalmente os talentos que estão fora dos grandes centros, né? Se a gente pegar São Paulo e falar de Campinas, hoje a gente falar de Jundiaí, se a gente falar de Vinhedo, são cidades que levam 1h30, 2 horas para chegar em São Paulo e que ainda assim tem um bom pool de talentos, né? Antes você não acessaria esses talentos se você obrigar todos 100% presencial. E muitas vezes, se o cara vier 2, 3 vezes para o escritório, tudo bem ele pegar um trânsito 2, 3 dias, mas os outros dias, ele trabalhando remoto, ele tem uma certa flexibilidade e muitas vezes te ajuda a acessar talentos que não estão mais necessariamente tão próximos aí das grandes megalópolis, né? No sentido de downtown. Mas isso vai de empresa para empresa. Deixa eu mudar totalmente de tema aqui, que eu acho que a gente pode explorar bastante. Como é que cria KPI humanizado nos dias de hoje? A tendência de KPI ultimamente está muito focada em negócio. LTV, CAC, blá, blá, blá. Aí depois a gente volta para o outro. EBITDA, por funcionamento. Como é que o RH, qual o papel do RH em humanizar KPI? vou te voltar até pra gente partir de um mesmo ponto de vista. O que para você é humanizar KPI? Transformar, ter métricas soft, não só hard. Por exemplo, o Employee NPS é uma forma de você humanizar a KPI, você saber a satisfação dos seus colaboradores, o quanto eles referenciam a sua empresa, eh, se eles estão, se eles sentem que ele tem tudo que eles precisam para trabalhar na sua empresa, se eles sentem que falta alguma coisa. Ou seja, você sair daqueles KPIs de negócio que só medem performance, 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 performance. Como é que eu trago o RH, afinal de contas, para aquilo que o RH se propõe a fazer, que é apoiar a gestão de pessoas? Vou te dar uma visão muito Marcela, tá? Aqui. Eu costumo dizer que eu não sou RH de abraçar árvore. Eu não acredito nesse RH de abraçar árvore. Até porque não é muito a minha visão de tipo, vamos olhar apenas para o lado, né, cool da coisa, que muitas vezes acaba que o RH perde força exatamente nesse ponto. O RH perde força quando ele começa só a olhar para o lado da humanização e não entender como sentar na mesa para debater resultados. Na maioria das vezes, na maioria dos lugares, o RH ele não consegue se tornar estratégico exatamente por isso, porque ele não consegue atrelar métricas financeiras a ações que envolvem pessoas. E aí eu vou pegar exatamente o NPS e te trazer uma visão que a gente tem trabalhado em alguns dos nossos clientes. Tem um cliente nosso específico que a gente tem um case em que ele acompanhava ENPS. E acompanhando a NPS, ele tinha muita dificuldade de aprovar ações de engajamento. Só que o NPS, ele pode ser visto como uma métrica de output, ou ele pode ser visto como uma métrica de input. Como que a gente transforma o NPS numa métrica de input e transforma faturamento numa métrica de output? Esse cliente em específico, ele fez um teste AB, em que algumas lojas dele, ele fazia ações de engajamento. Essas ações de engajamento, logo em seguida, ele entendia exatamente na mesma época, dentro das lojas que ele fazia essas ações de engajamento, o quanto que o faturamento daquelas lojas, elas aumentavam, e lojas que na mesma época, com similaridades de comportamento de vendas, com a loja que ele não fazia ação de engajamento, a métrica de faturamento não movimentava, ela continuava estável.
E ele fez isso de algumas vezes, algumas formas, e foi acompanhando. O que a gente conseguiu com base nisso? A gente conseguiu comprovar que ações de engajamento relacionado a comportamento, relacionado a pessoas, que é o ponto de humanização que você está me trazendo, a gente consegue atrelar isso a uma métrica financeira de faturamento, que a maioria das vezes é a métrica que eu consigo sentar na mesa e tomar decisão. O resultado disso é que, com base nessas informações, eu consegui trazer cada vez mais, né, a área conseguiu trazer cada vez mais ações e financeiro para fazer mais ações de engajamento. Por quê? Porque conseguiu atrelar uma métrica financeira. Então, o ponto não é apenas transformar métricas, não é apenas trazer KPIs mais humanizados, mas sim como que eu transformo os KPIs humanizados pensando e do ponto de vista comprovado financeiro para que a gente consiga atrelar as duas coisas. Não só uma, não só outra, mas a beleza da coisa é quando a gente consegue trazer as duas métricas de maneira atrelada e a gente consiga falar sobre comportamento e resultado. Você concorda com a afirmação de que as pessoas são contratadas pelos seus hard skills, mas são demitidas pelos seus soft skills, na maioria das empresas? Concordo plenamente. Significa que a gente ainda contrata sem a declaração toda que você explicou na CNP, a gente ainda contrata mal, a gente ainda contrata pelo que a pessoa entregou para outro, sem explorar o que ela pode entregar necessariamente para mim, que vai ser muito mais com base no comportamento e atitude dele do que necessariamente o que ele tem no currículo. Com certeza. E aí é onde entra, inclusive, aquele ponto que eu te trouxe lá sobre as entrevistas por competência. Quando a gente faz a entrevista por competência, o que a gente está explorando dela? O comportamento dela. A gente não está explorando se tecnicamente, por exemplo, ela fez A ou ela fez B, se ela foi pelo caminho A, a gente está explorando qual foi o comportamento que fez ela chegar naquele resultado. Qual foi o comportamento que fez com que ela se movimentasse. Obviamente, né? Isso não quer dizer que a gente tem que eliminar o lado técnico das entrevistas, o lado técnico ele continua sendo importante, a gente continua precisando garantir que aquela pessoa, pô, não vou contratar por uma vaga de analista financeiro sênior se a pessoa não consegue, por exemplo, abrir um Excel e te trazer tecnicamente as fórmulas, porque para aquela cadeira, aquele técnico ali é um básico. Agora, em contrapartida, o que eu olho para esse se a pessoa não sabe aquela fórmula ou é uma fórmula mais complexa? Como que ela aprende? Qual o intuito dela de aprender? Qual a forma, como é o comportamento de aprendizado dela perante a uma situação de algo que ela nunca passou, que ela nunca viveu? Eu valido o técnico, mas o principal, eu valido o comportamental, para eu entender o quanto que ela vai conseguir se comportar diante de situações em que necessite dela maior aprendizado, que necessite dela uma visão diferente daquela que ela tem ou daquela posição que ela está ocupando. Bom, ainda na questão da humanização dos KPIs, a gente viu recentemente tramitando na Câmara, um projeto de lei, que ainda não foi aprovado, lógico, onde, por exemplo, vários vieses e eu particularmente concordo, tem que se levar em conta na performance dos colaboradores que envolvem, por exemplo, a saúde feminina. Questão de TPM vai ter até, eu acho que 2 dias de licença, a medição de performance de mulheres que estejam passando pelo período do puerpério não vai poder influenciar em pagamento de comissão, uma série de coisas que eu particularmente concordo. Como é que você vê isso? Porque você concorda que isso vai estar fora do controle operacional das empresas, nesse sentido, né? E é um tema que deve estar na mesa dos RHs hoje, né? A gente trouxe aqui no UpTalks, aliás, tem vários episódios legais. A gente trouxe aqui profissionais especializados em menopausa, que trouxeram como as empresas têm que ter esse olhar muito mais humanizado sobre a profissional durante esse período de menopausa. A gente trouxe aqui profissionais que falaram bastante dessa questão de saúde mental, principalmente da mulher logo após ter filho, aquela tensão pré-retorno tensão pós-retorno da licença maternidade, ou mesmo enquanto a mulher está grávida, medo de perder, que são, de novo, isso é a forma de a gente humanizar a forma como a gente lida com essa questão muito da saúde feminina e que os KPIs não vão medir. Como é que o RH está olhando especificamente para esses temas hoje na tua visão? Eu acho que aqui tem um viés muito tênue que a gente precisa, trazer para a mesa exatamente as pessoas que você acabou de citar, que são profissionais que de fato conhecem e dominam, que vão nos ajudar enquanto área de pessoas. Vou te trazer um viés. Eu sou psicóloga, mas, cara, tem mais de 15 anos que eu me formei. Depois eu me formei em gestão de negócios. Então,
Se eu for olhar para minha carreira e naquilo que eu me aprofundei, se você me perguntar hoje o quanto que eu me sinto apta, por exemplo, para tomar uma decisão em que envolve questões de saúde, eu vou te dizer, Tiagão, deixa eu chamar alguém aqui competente que vai me direcionar. Então, o que que eu acredito? É muito importante o RH estar amparado, tecnicamente falando, por profissionais que dominam esse tipo de assunto, por profissionais que vão nos guiar enquanto área de pessoas para saber como que a gente deve, numa situação como essa, ir pelo caminho A ou ir pelo caminho B. Não adianta a gente querer se posicionar de assuntos que muitas vezes a gente não tem profundidade para se posicionar. Então, se eu não tiver profundidade para me posicionar, o que eu faço e o que eu recomendo que todas as áreas de pessoas façam é tragam profissionais para o debate, tragam para a mesa informações, dados, pontos de vistas diferentes, para, com base nisso, você construir o melhor processo possível, um processo que seja confortável para alguém que vai passar por uma situação que muitas vezes precisa de suporte, como são os casos que você citou, ou mesmo a gente trazer para a mesa, tá, como que eu cuido disso, como que eu garanto que eu vou ter um olhar de resultado nesse momento? Sim, não. E como ter? Porque às vezes não é nem o quê, mas sempre o como. Como eu vou ter? O como eu devo flexibilizar? O como eu posso me posicionar? Esse como, ele é extremamente relevante. Mas, de novo, eu acredito que aqui a gente precisa de suporte de profissionais extremamente especializados e que tragam essas possibilidades para a mesa, sempre baseados em fatos e dados. Ok, muito bom. Bom, Marcelo, infelizmente a gente caminha para a reta final aqui no nosso podcast. O tempo voa aqui no Eptalks, impressionante, gente. A gente perde a noção do tempo. Na hora que a gente vê, né, o Fábio da nossa produção. Vocês nunca veem o Fábio. Eu vou explicar para vocês quem é o Fábio. O Fábio é o cara que pilota todas as câmeras aqui, clica em todos os botões aqui, mas vocês não o veem. É como uma nota de R$ 200. A gente sabe que existe, mas a gente nunca vê, nunca tá próximo. Mas o Fábio que acompanha ali sabe que o tempo aqui no Eptalks voa, e esse é mais um dos episódios, aliás, fechando a temporada com chave de ouro aqui com a Marcela Zaiden, onde a gente trouxe aí uma discussão bem interessante sobre o elo entre cultura, performance, lucro, trouxe provocações estratégicas aqui para a gente poder tornar esse assunto, essa discussão bastante interessante. Se você tivesse que olhar para o futuro, Marcela, aí uma visão rápida, assim, né? Liderança do futuro vai ser muito diferente da liderança que a gente tem hoje? Completamente. Acho que cenário muda, gerações mudam, os formatos mudam. Olha de quantos vieses diferentes a gente falou em 40 minutos de conversa. Se o líder não tiver disposto a ver e preparado para essas mudanças, eles vão acabar ficando para trás. Tá com medo de IA? Você tem medo? Acho que esse é o maior erro que qualquer pessoa, qualquer líder, qualquer empreendedor pode ter. Quer ver? Alinhar IA com demissão. Cara, é a primeira falha de todo mundo. Porque as pessoas ficam com medo. E se as pessoas ficam com medo, elas fogem ao invés de elas se aproximarem. Vamos falar de IA com eficiência, vamos falar de IA com viés de facilidade, com viés de suporte, com viés de apoio. Se a gente tiver medo, a gente foge. Se a gente tiver curiosidade, interesse, a gente traz para perto e incorpora. Muito bom, muito bom. O profissional de RH, então, bom, você é psicóloga, né? A gente acha que boa parte do profissional de RH, e durante muito tempo, né, ele era um profissional voltado para essa área, ele foi se especializando em negócios, etc. Hoje em dia é comum encontrar gente no RH que veio de áreas totalmente distintas, né? Você acha que essa também é uma tendência? Acho que cada vez mais falar sobre pessoas e lidar com pessoas tem que ser especialidade de qualquer um, independente da formação. Então, se você tem um cuidado, se você consegue ter uma escuta ativa, se você consegue ter um comportamentos que te posicionam de uma forma, você consegue lidar bem com pessoas e consegue se posicionar da forma que deve ser posicionado, e aí independe de formação. O importante é você ter comportamentos e características. Muito bom, muito bom. Tá aí a visão de futuro da Marcela desse mercado. Marcela, quando você não está ajudando as empresas a reinventarem a sua cultura, o que você faz no final de semana? Quais são os seus hobbies? Dá uma dica pra gente aí. Eu treino. Eu treino, fico com a minha Academia? família, corrida, academia, fico com os meus filhos. Convida? Qual é o lotinho? Eu tenho o Pedro e o Bernardo. Ah, bonito. Sua idade deles? O Pedrão tem 15 e não, o Bernardo tem 7. Ah, é um menino grande. E o terceiro, não vem? Não. Parou, fechou a fábrica. Mas bem de perto. Ô, louco. Briga muito? Não, são tranquilaços. Jura?
Não é só o filho dos outros que não vem. O teu nível. O meu tem um de 3 e um de 10 e minha noiva tá grávida. Beleza, tá vendo? Eu tenho o terceiro veio. O de 13 e o de 10, mas 10 vezes por dia você tem que falar, para de brigar. É impressionante. Mas que é mais próximo a idade também, né? Então são entre esses comuns ali, você acaba tendo que lidar com isso. Marcela, queria te pedir então, queria te agradecer pela presença no Up Talks. Querendo ou não, a gente trouxe um tema bem amplo, tentamos resumir em 45 minutos aqui. Para você que tá do lado aí, ó, eu falei no comecinho, mas fica aqui de novo aqui no GC, ó, marcela.zaiden com Z e com M no final, é o Instagram da Marcela, para vocês seguirem lá. Queria te pedir considerações finais para nossa audiência aqui nessa câmera. Queria agradecer para você que chegou até o final. Deixa aí seus comentários, porque pra gente comentário é sempre importante. A gente vive de feedback. Então, por favor, se tiver um feedback, se sinta à vontade, acho que essa é a parte boa. E se conecta comigo lá, se conecta, traz seu viés, seu ponto de vista. Vamos conversar e se conectar. Muito obrigada, Tiago, pela altura e por estar aqui. E ao Douglas, que faltou. Muito obrigada também pelo convite. Douglas está no remoto hoje. Valeu, gente.